todos muito bem-vindos, boa tarde, namastê. Hoje agora a gente vai falar e fazer previsões aqui para o signo de para o signo de Áries. Estamos começando Áries para 2023, previsões para o signo de Áries para todo esse 2023. A gente vai fazer previsões para o ano, né? O ano todo do signo de Áries. Né? Eu já fiz um preview, né? Falando em palavras-chave, né? De cada um dos signos, a chamada. Mas aqui a gente vai fazer um estudo detalhado aqui, fazendo previsões. Isso vale muito para quem é do signo de Áries, para quem é do signo de Áries, com o Sol em Áries. Quem tem a Lua em Áries também tem bastante efeito aqui. Quem tem ascendente em Áries, quem tem Marte como dominante no tema, o planeta Marte é o regente de Áries, e se ele for dominante do seu tema, né, tiver num dos eixos, né, Marte tiver importância e tiver próximo do ascendente, próximo do descendente, próximo do meio do céu, próximo da sétima casa, tiver numa dessas posições, você tendo Marte forte aí, essas previsões vão valer. Então são previsões para o signo de Áries para 2023, né? Bom, então bora lá. Né? Já estou aqui com a disposição da tirada original que eu fiz no dia que eu fiz o preview. Né? Tem aqui as cartas já dispostas. Então seguimos, né, na orientação. Esse aqui é um baralho da geometria sagrada, né? É um baralho da geometria sagrada. Ele tem um apoio total no tarô. E ele tem 9 casas, né? São as cartas maiores, que são as casas. Então começou aqui falando de estudos, né? A carta 6, né? Que é a sabedoria, que é uma fusão das casas 3 e 9, que fala de estudos na astrologia, né, na mandala astrológica com tarô também. E a gente está com a carta 19, que corresponde à carta do Sol no tarô. Então é um ano que favorece a exames, testes, concursos, provas. Como fala da terceira casa e da nona casa, a terceira casa tem a ver com viagens curtas e a nona tem a ver com viagens longas. Então o Sol aqui, a positividade, o comando, a carta 19 do baralho da geometria sagrada, indica a possibilidade de um número grande de viagens no decorrer do ano, tanto viagens curtas, né, quanto viagens mais longas. Seria um ano onde favoreceria muito viagens curtas e longas, né, até quiçá internacionais. De acordo com a possibilidade de cada pessoa, né, um número maior de viagens mais longas dentro do território nacional. E favorece muito provas, né, as 6, como a tirada da mandala astrológica com as cartas do tarô. Então a terceira casa fala, pode trazer preocupações com irmãos, né, porque a terceira casa fala de irmãos. Uma busca maior pela espiritualidade no decorrer do ano. A carta da sabedoria tem influência da casa 9 astrológica, que a casa 9 indica a busca por astrologia, e para as pessoas que podem, favorece viagens internacionais. Né? Na casa é a casa de viagens internacionais, é a casa do Dharma, é a casa da religiosidade. Então pode haver um interesse maior em ler assuntos de natureza filosófico ou assuntos de natureza espiritual, né? Um número maior de viagens, como
eu já afirmei, até retomada, uma vez que a carta 6, sabedoria, tem a ver com concursos, exames, testes, favorece muito isso, né? Exames, testes, concursos públicos no decorrer do ano. Favorece também retomada de estudos, ou mesmo aquela mestrada, aquela pós-graduação, aquele que sonhado, né? Desejado, sonhado, mestrado, pós-graduação, a pessoa pode vir a conseguir essa retomada dos estudos, complementação de estudos, né? Um ano que para o ariano vai ser muito importante, os estudos, né? Até para aqueles que pretendem aprender coisas para botar em prática, né? Fazer cursos, nem que seja pelo YouTube, para poder botar em prática, para poder oferecer, para poder vender aquele serviço que aprendeu. É muito favorável o aprendizado, né? É uma das tônicas do ano para o ariano, vai ser o aprendizado, né? Tudo que ele conseguir aprender nesse ano de 2023, ele vai conseguir se valer, se beneficiar por isso. É um ano onde a sabedoria, a instrução vai pesar muito para o ariano. É claro de que isso é meio regra geral, né? Isso é meio regra geral, né? De uma forma geral, cada vez mais o aprendizado está fortalecendo as possibilidades das pessoas, né? Cada vez mais você se vê, né? Eu sou de uma geração mais sólida, né? E no meu tempo a gente pensava em estudar, se formar, e aí a gente ia para o trabalho, e no trabalho você podia até aprender algumas coisas na prática para incrementar mais o seu trabalho. Porém, você não pensava muito nessa continuidade de estudos que hoje em dia a sociedade moderna te apresenta, né? Até independente da sua formação, você tem que estar sempre pensando num aplicativo novo que vai facilitar o seu trabalho, ou com seu smartphone, ou mesmo um programa novo que você vai ter que aprender a operar para poder facilitar coisas no teu trabalho, dinamizar coisas no teu trabalho, né? Você vai ter que trabalhar com determinado programa, seja ele no smartphone, seja ele num PC, notebook, enfim, você tem que estar sempre se atualizando, aprendendo, mesmo que fazendo atualizações e cursos rapidinhos pelo YouTube, né? A gente tem lá, né? Eu já fiz vários cursos de CapCut, de vários editores, né? Nunca me pensei que como tarólogo, como um astrólogo, como quiromante, eu precisaria aprender edição também de vídeos, mas você precisa, né? Então, hoje em dia, você meio se vê obrigado, mas para o ariano isso vai ser mais premente, né? Ele vai ver mais resultados nisso, ligado à sabedoria, ao acúmulo de sabedoria, ele vai ver mais resultados. É claro que essa regra meio vale para quase todo mundo, mas para o ariano em específico, no ano 2023, isso vai pesar muito. O que ele acrescentar a nível de saberes vai contar muito. Além de ter possibilidade de um ano com mais translados, mais viagens. É um ano de comunicação, né? Porque a terceira casa e a nona, além de falar de estudos, são casas de comunicação, né? A terceira casa é casa de Gêmeos e a nona casa é casa de Sagitário, da investigação, da busca ter um ensino superior, por valores superiores, né? E mais um ano divertido aí, com essa influência muito forte da terceira casa, que rege os irmãos. Então, assuntos de irmãos, positividade, conquistas, felicidades com resultado positivo, notícias boas oriunda dos irmãos. Sua mentalidade vai estar muito positiva, né? Uma vez que a casa 6 aqui desse baralho, né, tem a influência da casa 3, e a casa 3 astrológica rege nossa mentalidade, nossa mente, como é que tá, né? Então vai estar muito positiva, né? A gente está com positividade. O ariano
em geral, deve entrar o ano com muita positividade, confiando muito nos seus, né, nas conquistas que vai fazer, vai estar mais porreta, mais aguerrido o ariano em 2023. Começa com a mentalidade bastante vencedora, assim, quase que no geral, e vai constatar resultados assim, principalmente nessa parte que envolve sabedoria, testes, exames, concursos públicos e etc e tal, provas, seleções, vestibulares, né, todo tipo de escrutínio a nível intelectual, né, tá influenciado por essa carta da sabedoria, e isso vai estar muito positivo. Vão ser realizações. O 19 aqui, a carta 19, exatamente como a carta do Sol no tarô, é uma carta que fortalece esse assunto no decorrer do ano. Depois aparece a carta das amizades, né, mostrando de que vai ser um ano bom para festas, bom para aumentar círculo de amigos, ou pelo menos de colegas, né? Dito de que a gente no decorrer da vida tem muito poucos amigos, mas a gente desenvolve muitos colegas no decorrer da vida. E um ano mais social, né? Na casa das amizades aqui, a carta das amizades, a carta maior aqui do baralho da geometria sagrada, ela é uma fusão da casa 11, que é a casa das relações de amizades, vida social, tal, com a casa 5, que é a casa de diversões, namoros, tal. É uma fusão desse eixo, dessas duas, né? A 5 faz eixo com a 11, né? A 5, que originalmente é a casa de leão, fala de filhos, diversões, namoros, paqueras. E a casa 11, que é a casa das amizades, que é a casa das fraternidades, que é a casa da vida social, que é a casa da coisa mais socialite, que é a 11ª casa, a casa de Aquário. Então, vai ter vitórias nesses assuntos, né? Pode conseguir favores e benesses oriundos, favorecidos por você conhecer, né? Não vai precisar você fazer a carteirada, não, né? Sabe de quem eu sou funcionário, sabe de quem eu sou amigo, porque os amigos vão se incumbir de amigos mesmo, que a gente tem muito poucos, né? Eu costumo dizer que a gente tem, no decorrer da vida, desenvolve no máximo uma mão de amizades, que amigo mesmo, né? Irmão, camarada, irmã, camarada, sister, brother. Você desenvolve muito poucos no decorrer da vida, né? Acho que não tem raras pessoas que podem dizer que tem as duas mãos, 10 amizades mesmo, mas coleguismo favorece muito, né? Eu tenho Júpiter na minha 5ª casa, no meu mapa astrológico, e sei o quanto é interessante você ser ajudado, beneficiado, favorecido por pessoas amigas, e no decorrer da vida isso aconteceu. Então isso aqui dá mais ou menos como Júpiter na 5ª casa, bem aspectado na 5ª casa, o Júpiter na 11ª casa, tem Júpiter na 11ª casa, bem aspectado. Então sou favorecido pelas amizades, tal. E aqui a gente vê isso, né? Você vai ser bastante favorecido pelas amizades de uma forma geral. É um ano com mais vida social. Aí as pessoas também vão falar, Priya, é meio fácil isso, né? Porque é óbvio, né, depois de uma pandemia, que a gente vai ter muito mais vida social, né? Óbvio de que provavelmente o ano que vem, esse ano já teve, as pessoas se abriram, saíram mais, tiveram mais vida social, e provavelmente o ano que vem vão ter muito mais do que tiveram em 2020, 2021, né? Por causa da pandemia, né? O ano de 2022 a gente já teve aquele carnaval desbunde, meio para mandar as urucas para o outro lado e mostrar de que o ano de 2002 já permitiria que ele teria um pouco de vida social, mas algumas pessoas ficaram meio reticentes, tal, ainda não totalmente preparadas, e é óbvio que agora em 2023 as pessoas vão esquentar muito mais o motor para a vida social e vão se permitir a ter muito mais vida social. Mas o nosso amigo aqui, Ariano, em 2023 ele vai ter um ano onde ele vai receber muita colaboração, favores, ajudas de amigos de uma forma em geral, é favorável para relacionamentos,
pro ariano solteiro aqui, ele vai poder, a ariana, o ariano solteiro, vai poder passar o rodo, vai ter mais facilidade para contrair relacionamentos, criar envolvimentos, um ano namorador para quem estiver solteiro, e também espero que namorador para quem estiver casado, né, para namorar com sua cônjuge, não conge, como diz Moro, não a lá Moro conge, cônjuge, com sua cônjuge, a pessoa vai poder, né, namorar mais e se divertir, ter atrações, sair mais, ter mais vida social com sua respectiva esposa. Mas para os arianos solteiros, favorece muito um ano para poder criar relacionamentos, né? A gente brinca, um ano para passar o rodo geral, né? Mas um ano bom para namoros, para envolvimentos, para o encantamento dessa coisa do namoro, que é influenciado pela quinta casa, e a 11ª é casa das amizades, casa de vida social, de fraternidades, de grupos, né? De participar mais ativamente de trabalho com grupo, com um grupo né, de ingressar em grupos, né? Sejam eles de religiosidade, sejam eles de grupos de interesses comuns, culinários, mas é um ano de se agrupar mais, um ano de muito maior sociabilidade, né? Você, ariano, vai estar aí, né? A casa 7, que corresponde à carta 7 aqui, das cartas menores, que corresponde à carta do carro, mostra vitórias e conquistas, e pode ser até a transformação de uma amizade, acabar se mostrando de que realmente ela não era para ser amizade, porque aí o interesse, o desejo começa a rolar, e a transformação de relacionamentos, transformar relacionamentos, amizades, o que começa como amizade acabar de repente virando uma relação afetiva. Isso é meio comum, né, com a carta 7 aqui na casa das amizades, acabar virando paixão, que no começo era uma amizade, e acabar virando uma paixão, um relacionamento, um envolvimento, um afetivo, sexual, e etc e tal. Bom, outra questão é a família, né? Uma coisa que a pessoa vai conseguir acertar situações de família. O ariano vai corrigir muito situações de família. Essa questão da família vai estar muito em evidência, vai estar muito, né, um assunto que vai estar povoando, né, na terceira posição aqui, que originalmente tem a ver com a terceira casa. A gente tem a carta da família, que é uma carta que na astrologia é a quarta casa, casa das nossas raízes. Então dá um ano de fortalecimento, de superar desavenças, de acertar, de ficar melhor na fita com a família da qual a gente é oriunda, ou a família que a gente construiu, né? A família que fizemos, que construímos, né? Esposa, mais nossos filhos, ou a família da qual você é oriunda, traz acertos, né? Que podem vir, né, seguindo aquela máxima do I Ching que fala que a ordem precede do caos. Pode haver desarrumação e briga, e depois as pessoas reatarem, e isso fortalecer mais, né? Fortalecer mais é meio como testar a resistência, né, da família, né? A família acaba tendo conflitos, um primeiro semestre mais tumultuado, e depois um segundo semestre onde há esse fortalecimento, essa superação de diferenças, essa superação de egos. E aí a família, depois desse conflito, depois desse período trimestre conflituoso, ou quiçá um primeiro semestre conflituoso, a pessoa viria a ter mais paz, viria a ficar melhor com relação à sua família, né? Porque aí os laços se fortaleceram, né? Esticaram, lacearam com conflito, e depois eles se mostram fortalecidos
e não relaxados, fortalecidos, porque há fortalecimento e superação, né? A carta 11 aqui, de fortalecimento e superação, é correspondente à carta da força, né? Da força barra justiça, né? Porque tem a inversão lá que o Eduardo White fez no tarô, né? Então aqui também tem um pouco do 11 justiça, para quem entende a carta 11 do tarô como a justiça, e também da força. Então vai haver fortalecimento, superação, o que implica que vai haver, obviamente, né? Não é ao haver fortalecimento, superação, né? Mostra de que vai haver pelo menos um período, não a maior parte dele, né? Porque para a gente fazer uma previsão de que vai haver fortalecimento e superação, né? O maior número de meses desse 2023 tem que ser com esse fortalecimento, com a superação. Mas é óbvio que pode ter uns 3 meses de arranca-rabo para 9 meses ou 8 meses de fortalecimento e superação e crescimento e ajustes na família e 4 meses de atritos, de conflito. Então, os períodos de fortalecimento e de superação vão ser a maior parte dos meses do ano, mas é provável de que exista, que tenha essa superação, é provável que tenha pelo menos um período de conflito, desunião, desatar, de ficarem sem falar, depois se reaproximarem, superarem esses conflitos de ego e a família ficar muito mais superada, ficar muito mais fortalecida do que quando começou o ano 2023. Como o 11 ele tem a ver com expansão, com crescimento, ajustes, mas expansão, crescimento, pode haver nascimento, né, aumento da família, né? Uma vez que a gente está no assunto família, pode haver um aumento da família, né? Se a pessoa, a família da qual a pessoa é oriunda, com o nascimento de criança, aumento de filhos, tal, a família da qual a pessoa constituiu, né, com o nascimento de criança, gravidez da esposa, etc. E aí aumento da família, ou a família da qual você é oriunda, tendo esse crescimento, né? Um irmão, uma irmã anunciando gravidez, ou se a pessoa já é mais madura, os filhos desse irmão, seus sobrinhos desse irmão, dessa irmã, anunciando virem a serem papais, mas há aumento da família, crescimento da família, né? Porque o 11 é a expansão, é o número que acerta, ajusta, para fazer crescer, expandir. Então pode trazer a ideia de crescimento familiar. Uma das coisas que a carta 11, a carta da força, uma das palavras-chave que para mim, como eu entendo o tarô, a carta 11 é a força, né? A carta 11 ela recebe um título, né, aparece nas cartas em geral, lust, luxúria, né, que no Brasil as pessoas tendem a confundir, as pessoas acham que luxúria é luxo, é uma coisa luxuosa, tal, elas confundem luxúria com luxuosidade. Não, luxúria tem a ver com sexualidade, até a perversão, de certa forma, da sexualidade. Então uma traição, uma infidelidade é um ato de luxúria. E aí, a gente, como questões de família, uma coisa que pode ser superada, pode ser também esse tipo de coisa de irmãos casados virem a se separar, um conflito, descoberta de uma traição, e depois de separação, as coisas ficarem mais tênues e haver essa superação. Mas essa superação pode acontecer também por causa da luxúria, né, da Lulu, né, da luxúria, né, que não tem nada a ver com luxo de riqueza, que tem a ver com sexualidade desenfreada, ou não mal controlada, né, seria o melhor termo, né. E aí a gente tem, um ano que favorece, né, já mostrava isso, né, tempos de amadurecimento, fortalecimento de relacionamentos, decisão de casamento para alguns solteiros que já se vêem em idade, amadurecer mais o sentimento ao ponto de começar a pensar seriamente em casamento, né. A gente tem a carta do amor,
que é aqui da casa, aqui, né, que é a mistura daqui da casa astrológica com a 7ª casa, que é a casa das uniões, do casamento. Então é um tempo de amadurecimento, de fortalecer as relações. Então vai haver um fortalecimento de relações de uma forma geral, tá? Como sempre dizem os tarólogos que fazem previsões aqui no YouTube, tome para si aquilo que realmente bater, conferir, né, que foi importante, que te orientar, tal, e descarta o resto que não for. Mas para os que são tempo de amor, já falava ali, tempo de namoro, tempo e até de fortalecer esses namoros, né, um tempo para namorar, para estar muito favorável a isso, já indicava ali, né, na carta das vitórias, aí, uniões, tal, a carta 7 com as amizades ali, e até transformar a amizade em amor, misturar isso. Aqui a gente vê que um tempo de amadurecimento, né? A gente tem a carta 9, que corresponde à carta do eremita no tarô, e a gente tem esse fortalecimento de relação. Definitivamente é um ano de que o ariano não vai ficar sozinho, né? Uma hora tá namorando e hora entrando em namoros dos quais ele vai achar que vale a pena continuar, ou já está num relacionamento e vai sentir necessidade de fortalecer mais esse relacionamento na forma de se comprometer mais, quando a gente brinca, né, quando a gente está conversando entre homens, né, de partir para a ignorância e se casar, esse tipo de coisa, né? Então está muito favorável para fortalecer e amadurecer os laços afetivos, os laços de amor, né? Mas isso não tira a ideia de que é um ano bom para quem está num humor de não estou afim de fortalecer com ninguém, eu quero pegar geral. Está muito favorável para essa pegação geral, está favorável para namoros, mesmo que mais avulsos, mas é óbvio que não pode surgir relacionamentos, porque é um ano favorável para se relacionar, do qual você queira fortalecer e queira ficar mais tempo naquela relação, queira fazer daquela relação seu porto seguro, e está muito favorável para isso, né? Muitos arianos vão estar no humor aí, já estão numa boa relação e podem entrar no humor de querer amadurecer mais ainda e entre aspas, partir para a ignorância e se casar e contrair vínculo, passar a viver junto, o que para a Constituição de 1988, né, é a mesma coisa esse casamento, né, passar a viver juntos e formam um casal, é entendido assim, né, a partir de 8 meses dessa convivência pela Constituição, é entendido como uma união estável, tal, o que é quase um casamento, né. Mas o 9 tem a ver com formalização e pode haver desejo de formalizar isso num ritual religioso, numa festa, num ritual qualquer, comemorar essa coisa da união, de passar a viver juntos, tal, criar um ato simbólico, né? O 9 já fala um pouco mais de burocracia, então criar algum tipo de ato simbólico, mesmo que não seja vinculado a nenhum tipo de religiosidade, mas criar algum tipo de rito, né? Rito de passagem. E o eu aqui, a pessoa, né, é um ano de transição e de vínculos, né, de criar vínculos novos, de transitar, né. O 5 aqui, a carta 5 das cartas menores, corresponde à carta do sacerdote. O sacerdote tem a ver com transição. A gente até brinca que a carta tem até um tarô bem moderno, que a carta do sacerdote tem o nome de link, né? Porque link na tradução portuguesa é vínculo, né? O sacerdote é aquele que cria pontes, né? Uma das funções do sacerdote católico, um dos nomes que o sacerdote católico, o principal, o sumo sacerdote, o Papa, recebe, é o pontifício, aquele que constrói pontes, dando a ideia de que o sacerdote seria... Em todas as tradições, os sacerdotes são mais ou menos isso, né? Você pega numa tradição iorubá, um babalorixá,
ele vai criar uma ponte para você por Orum, né? Para você se conectar com Orum, se conectar com a divindade que existe na sua cabeça, seu Ori, cabeça, Chá, poder. Ele vai ajudar você a se conectar com esse orixá, esse poder que está em você e que está, né, esse microcosmo que vai se conectar com o macrocosmo, que é uma divindade, que você é uma divindade também. Então, o sacerdote vai ajudar nessa relação, nessa ponte, né, o Babalorixá. Se você pegar o sacerdote Brahmani nas tradições hindus, você vai tê-lo ajudando a construir uma ponte através de rituais, através de práticas, através de yamas e niyamas, através de asanas, através de práticas mântricas, através de relações, né, ou de trabalhos, de seva. Enfim, vai ter um sacerdote que vai te ajudar, te orientar, criar essa ponte para os Vaikunthas, né? O lugar que os hindus dizem que é sem ansiedade, né? Vai sem e conta ansiedade, aflição, lugar sem ansiedade e sem aflição, o céu, o paraíso, o Shangri-La, né? E da mesma forma que o padre, o sacerdote vai te ajudar a se orientar, a rezar, sua conexão, essa ponte ser criada para você ir para o céu, para o Campos Elíseos, né? As diferentes definições, mas em todas as tradições o sacerdote sempre ocupa a mesma função, que é de orientar as pessoas a fazer essa conexão ou reconexão, como diz a yoga, né? Em yoga é a reconexão com, você já esteve conectado, está meio desconectado e vai se reconectar com o divino, ou união, né? Religião, religare, se religar com o divino, ou se unir com o divino, yoga, união, né? E religare, religião, de religare, enfim. O sacerdote, em todas as tradições, ele é esse link, esse vínculo para uma outra realidade, proposto pelas escrituras como uma realidade melhor, né? Superior à que você vive atualmente. Então, é um ano marcado com 5 aqui, e aí uma influência forte, porque o seu eu vai estar. Então, favorece muito a mudança, desejo de mudar de cidade, mudar de casa, criar novos vínculos, sair de um trabalho, mudar de trabalho, né? É a transição, né? Então, a gente tem aqui transições e vínculos, né? Como palavras-chave da carta 5 aqui do baralho da geometria sagrada. Então, no momento presente, para o ano, isso vai ser meio constante de transitar, de mudar de trabalho, de fazer transições, de se casar, que é a transição do estar solteiro, solteira, e passar a ser casado, casada, é uma transição. Então, um ano de muitas transições. A chamada que eu fiz aqui, que era um ano de mudanças, de transição, que eu fiz no preview ali, né, por shorts aqui do YouTube, eu falei sobre transições e mudanças, porque eu fui aqui e vi o momento presente, o que vai predominar, né? Que é um ano de muitas transições, de transladar, né? De situações sempre para melhor, entendendo de que a mudança aqui é sempre para uma situação mais paradisíaca, né? Se a gente pensa no sacerdote, a gente pensa numa mudança sempre para uma situação melhor do que a que se vive atualmente, sempre para uma transição para algo melhor, algo superior, algo mais paradisíaco. Exatamente como eu falei aí sobre os sacerdotes, o Babalorixá, o Brahmani, o sacerdote, o padre, nas diferentes tradições dos sacerdotes, eles querem te promover, te ajudar a se reconectar com uma realidade que, segundo todas as escrituras, é melhor, é paradisíaco em relação à realidade que a gente vive aqui, nesse nosso mundinho. Aqui o 5, ele promete uma transição para a situação. Tanto é que tem essa carta, ela tem regência de touro, né? Te promove para uma situação melhor, para uma situação mais segura,
para uma situação mais paradisíaca mesmo. Então, as transições que vão ser feitas esse ano, de cidade, de status civil, de se casar, ou outras transições, mudar de bairro na mesma cidade, mudar de trabalho, promete aqui de que essas transições vão te levar para uma condição melhor do que você estava anteriormente. É mais paradisíaco, mais melhor, né? Melhor do que você vai esse link te leva para um novo vínculo que é melhor do que o vínculo que você está se despojando, você está atualmente, está saindo para esse novo vínculo, vai ser melhor, né? Mesmo que... Então, de certa forma, um ano de transição, eu estou casado, quer dizer que eu posso me separar e vir ou já estou com alguém, né, vivendo uma situação meio paralela, e aí eu troco a oficial ou oficial pelo paralelo. Mesmo assim, eu indicaria de que as transições é uma transição, né? E essa transição seria melhor do que a atual. E não vai em contradição à ideia de fortalecimento de laços de família, né? Porque muitas vezes a separação fortalece, né? Existe essa necessidade e vai fortalecer muito mais o casal, vai ficar muito mais fortalecido depois de separar. Fortalecimento de superação não quer dizer ficar junto mesmo que as condições estejam impossíveis, né? Muitas vezes pode ser abrir mão, desistir mesmo da relação, entendendo de que deu até, chegamos ao nosso máximo, demos nosso melhor, tentamos, mas a relação não tem que dar certo, e o certo mesmo a gente, cada um tentar reconstituir sua vida afetiva e com muita união, com respeito, com pensões pagas, com comparecimento, né, se no caso do homem ou da mulher, enfim, muitas vezes a superação e fortalecimento em assuntos familiares é realmente entender de que não dá. A gente tentou, mas realmente não dá, né? A gente é melhor sendo pais separados. Se por acaso, porventura, tem criança, vai ser muito melhor que a gente fique separado do que juntos. Até quando a gente vai ser melhor, vamos ser seres humanos melhores separados do que juntos, que não está funcionando. Não deixa de ser um fortalecimento pela família, porque é o reconhecimento de que tentamos, mas somos humanos, somos falhos, e vamos tentar separados cumprir as nossas funções sociais. E quase via de regra, pela minha observação nesses 34 anos que eu estou aí na lida, lendo cartas às pessoas, lendo o mapa astrológico, lendo as mãos, a maior parte das pessoas separadas reconhece que realmente a separação até acabou sendo melhor para a família, mesmo quando tem crianças e tal. Eu que já me separei 3 vezes, posso atestar isso, de que foi melhor, né? Sou um dos que pode dar esse depoimento, né? Bom, a saúde aí vai trazer mais preocupações, né? O ariano pode se ver um pouco mais, ou muito atarantado com questões de saúde de terceiros, de gente da família, de pais, preocupado com saúde ou com sua própria saúde, né? É um fato de que a carta 6 mostra que vai ter que tomar algumas decisões, escolhas. 6 é a carta das escolhas, né? A gente tem escolhas e decisões, né? A carta do impasse no tarô é a carta dos enamorados, né? E fala que pode haver essas coisas de ter que fazer escolhas, de não poder mais adiar, ter que se submeter a um procedimento cirúrgico, porque a coisa se torna inevitável, a ideia de submeter a uma cirurgia. Então vai ser meio difícil se esquivar disso, né? Então vai ter que fazer algumas escolhas de até dieta, de mudar de dieta, porque para melhorar a saúde,
né, de tentar mudar de trabalho para trabalhar em horários e controlar mais seu sono para melhorar a sua saúde. Vão ser escolhas meio difíceis, né? Escolhas nunca são fáceis, né? Porque que a pessoa vai ter que fazer em prol da saúde, né? Saúde atenta bastante, principalmente questões renais, né? O 6 é regido por Vênus. Vênus rege os rins, os pâncreas. Então, muito cuidado com essa questão renal, rins, pâncreas, pedra nos rins, cálculo renal, inflamações. Mas traz essa alerta e pode fazer com que você não possa adiar certas coisas, cirurgias que precisariam ser feitas, ou tratamento que você vem adiando, empurrando com a barriga, vai ter que ser feito. Você vai ter que ter mais atenção e preocupação e se decidir em questões ligadas à saúde, ou na pior das hipóteses até ter que decidir, por ser um filho único, sobre a saúde de um pai, de uma mãe vivos ainda, de autorizar ou não um procedimento cirúrgico, esse tipo de coisa, porque traz a ideia das escolhas, decisões relacionadas à saúde. Aí envolve tanto a sua saúde como a saúde de terceiros, de pessoas da família. Favorece, né? Já falou ali, já reforçou na primeira casa, que tem a influência da nona. A gente está com a casa das viagens, a carta 7, que corresponde meio à carta 3 e 9 também, tem essa influência. Fala de viagens, tanto a 3 quanto a 9 falam de viagens, e aí confirma mesmo que a expansão e a possibilidade de você acabar fazendo uma viagem para um lugar e desejando muito levar a sua vida para esse lugar, ir para um lugar e descansar e tal, e acabar conhecendo e achando interessante a cidade e conseguindo fazer a mudança de cidade, né? A gente tem o 3 aqui, que corresponde à carta da Imperatriz no tarô tradicional. Ela fala de expansão e de enraizamentos. Então pode haver mudanças, se enraizar em outro lugar, tirar suas raízes de um lugar, de uma cidade, morar numa outra cidade, conhecer uma cidade, viajando a trabalho ou viajando a lazer e resolver que dá para você levar sua vida para ali, né? Eu lembro de ter feito uma previsão assim para uma garota que eu li, que inclusive é até ariana e tal, e ela ela morava na zona leste de São Paulo, e numa viagem ela acabou indo conhecer, né, Mogi das Cruzes, e gostou de Mogi das Cruzes, né, que é uma super cidade, uma estrutura super legal, uma mini São Paulo, e conseguiu ser aposentada, conseguiu fazer o translado e está feliz da vida, né, se redescobriu com as facilidades, mora perto do shopping e está feliz da vida em Mogi, não quer outra vida além da vida de Mogi das Cruzes. Então favorece muito essa coisa de expandir, criar novos enraizamentos, né? Porque a 3 é uma carta de crescimento, a Imperatriz, fecundidade, crescimento, mas é uma carta de enraizamento. Então está muito favorável para viagens e até para novos enraizamentos, de você tirar a sua vida de São Paulo e levar para o interior de São Paulo, você tirar de determinada cidade e mudar para uma outra. Está muito favorável para novos enraizamentos. E por enraizamento, entenda-se aí até, né, um casamento, enraizamentos, né? Mas como já havia previsto, vai estar muito favorável para o ariano viajar. Ele vai estar, contudo, ele não vai estar prosa, com muita facilidade para viajar. Está muito favorável para viagens e, obviamente, vai fazer um número bem maior de viagens no decorrer desses anos, até porque vai ter novas iniciativas, novos caminhos, né? A carta que corresponde à carta do Mago no tarô, que é início, novos caminhos, o Mago é o Senhor dos Caminhos, junto com a carta do trabalho e ganhos. Então, da mudança mesmo, como dizia ali, grande possibilidade de que
Muitos arianos no decorrer desse ano vão mudar de trabalho, alguns podem mudar, sair de um trabalho com vínculo, CLT, etc., e partir para algo próprio, né? O Brasil é um país onde concentra o maior número, é o povo mais empreendedor do mundo, né? O povo que mais tem vontade de abrir um negócio, prestação de serviço, ou qualquer coisa, mais de ter seu negócio próprio, né? É um país com um tino muito forte empreendedor, e nós estamos cada vez mais indo para uma economia líquida, né? Onde poucos vão ser os que vão ter empregos sólidos, né? A maior parte vai viver essa realidade líquida de fazer seu próprio negócio, de ser um prestador de serviço. A informalidade sempre foi muito alta no Brasil, e isso sempre instigou muito novos negócios, novas prestações de serviços, etc. E então vai ter muita essa transição, né? Como é um ano de transição, de mudanças, essa transição, né? Ela vai estar muito favorável na renda, a melhoras, novas iniciativas, novos caminhos, que segundo as transições que falava ali com a carta 5, né, transições e vínculos, marcando o momento presente, mostra que vai estar muito favorável para novos vínculos, iniciativas, caminhos, no que tange a trabalho e ganhos, né, e bufunfa, né? Então, é um ano onde você vai fazer mais dinheiro, vai melhorar mais, vai ser mais empreendedor para os arianos que já são empreendedores, e muitos arianos podem vir se somar ao nosso exército dos empreendedores aqui, prestadores de serviço, autônomos, porque é um ano que vai instigar esse tipo de coisa, né? Mas com essa mudança, pasme, mas vão melhorar bastante seus rendimentos, né? Com essas iniciativas e novos caminhos ligados a trabalho, ligados aos ganhos, né? Os ganhos como consequência, né? O trabalho. Só no dicionário que dinheiro vem primeiro do que trabalho, né? Então vai ter novos trabalhos e aumento de ganhos. Isso que eu acho que vai favorecer mais as viagens aí, finais de semana prolongado, a possibilidade de fazer um número maior de viagens, que você vai estar com o cacau, com a bufunfa, com a prata, La Plata para poder, né, se deslocar mais e até se permitir a ter mais vida social, né? Tudo roda em torno de La Plata, né? Do ponto de vista material, né? Mas é um ano de expandir sua visão espiritual. Apesar de você mudar e melhorar seus rendimentos no decorrer do ano, em geral, o ariano é um ano onde que a pessoa vai cuidar, né? A sabedoria ali já indicava isso, né? A sabedoria também, entender de que a vida não é só material, de que nós não somos só esses corpos físicos, de que existe uma realidade além disso, uma consciência, uma realidade consciencial superior, e vai haver uma conexão maior, né? Então traz uma coisa de preocupação, se preocupar mais com essa questão ligada ao espiritual, ligada ao interior, né? Então não é um ano só de fazer mudanças, de namorar, de passar o rodo. A pessoa vai estar mais interessada em assuntos de religião ou assuntos de transcendência de uma forma em geral. Vai usar mais nesse campo. A primeira casa já indicava isso, né? Que a pessoa ia usar, ia ter um pouco mais de questionamentos, ia filosofar, recorrer a filosofar um pouco mais, a se questionar um pouco mais. E essas ânsias existenciais vão se apresentar de forma mais intensa, essa ânsia existencial de onde eu vim, para onde eu vou, onde eu tô, né? A pessoa vai se ver mais interessada nesses dilemas, e isso vai aproximá-lo mais da religiosidade, da parte da espiritualidade dentro da religiosidade, da parte da mística dentro da religiosidade. Então, a pessoa vai usar mais nessa área, vai ler ou vai assistir mais vídeos no YouTube,
ou vai acompanhar mais e vai ficar mais absorta por essa dimensão importantíssima, que segundo a maior parte das tradições religiosas e espirituais, é o nosso verdadeira essência, né? A alma, o nosso Atma, é o nosso eu real, né? Então o ariano vai se conectar mais, vai buscar mais isso e vai se conectar mais e vai ousar expandir, que é o louco, né? Vai se jogar mais. A carta 22 aqui, né? Ousar e expandir corresponde à carta do louco no tarô, e isso no mental e no espiritual. Já indicava isso quando abriu aqui 9, porque faz parte do escopo de sabedoria, né? De buscar a sabedoria na vida. Bom, então essas são as previsões para o ariano, né? Que vai, ao mesmo tempo que vai estar mais introspectivo e pode se voltar à busca dessa realidade superior, dessa conexão, vai estar com sorte para namoro e alguns talvez passem um rodo geral, se relacionem mais, namorem mais, um namorador. Outros até vão querer firmar seus vínculos, tal, né? Um ano bastante interessante para o ariano de uma forma geral. Bom, então é isso aí, namastê. Ficamos aqui e depois a gente vai fazer previsões para mês a mês, né? Para cada um dos signos, e aí vamos continuar aqui nessa nossa toada.